Sri Aurobindo. Intervenção do bem-amado Sri Aurobindo. Supramental e estado de ser. Queridos irmãos e irmãs desta humanidade, em meio a esta densidade, eu me apresento a vocês. Eu sou, hoje, o que é chamado um dos 24 anciãos, também denominados lipikas kármicos ou senhores do karma. Nós somos 24 consciências, tendo experimentado e percorrido os caminhos da encarnação em meio a esta densidade. Hoje, nosso papel é, mais do que nunca, um papel de intermediário entre os diferentes tipos de irradiação e de luz que chegam até vocês há algumas décadas e que se encontram, hoje, em um ponto crucial sobre o qual eu vou voltar. Nesta Assembleia das 24 Consciências, nós funcionamos de maneira unificada, a fim de permitir-lhes receber, da forma mais correta e mais apropriada ao que vocês são, os atributos das diversas luzes que chegam até vocês. Historicamente, durante a minha última encarnação, eu fui Sri Aurobindo. Para aqueles que não conheceram esta consciência encarnada naquela época, eu expressei e vivi a aproximação da luz do supramental, ou luz da fonte, retransmitida pelo arcanjo Metatron, então em fase de aproximação, há mais de meio século. Eu fui, historicamente, o bem-amado João, aquele que redigiu o livro doce para a boca e amargo para o ventre, NDR, o Apocalipse de São João. Hoje, eu sou um Melquisedeque do ar, que intervém entre vocês, tanto no nível vibratório como no nível das palavras que irão lhes permitir melhor ajustar-se, gradualmente e à medida do que está chegando, em relação, justamente, ao que eu descrevi e experimentei durante a minha última vida e também enquanto São João. Aqueles de vocês que seguiram, vibratoriamente, pelas palavras e com consciência, a irrupção da energia arcangélica em meio a esta densidade em que estão, sabem e vivem uma preparação intensa para um encontro importante, no plano vibratório. Este encontro é, antes de tudo, um encontro com vocês mesmos na sua dimensão unificada. Um encontro com vocês mesmos além da separação, além dos véus da ilusão e além do que muitos de vocês ainda acham que sabem o que são. Durante as núpcias celestes, o arcanjo Miguel revelou a vocês, de maneira vibratória e em palavras, uma verdade que, até agora, havia sido encoberta e referente ao que convém chamar de matriz aprisionadora na qual vocês estão, hoje. Houve, de fato, coisas que foram arranjadas e trazidas à superfície deste mundo para manter a ilusão e as crenças, sejam elas quais forem, afastando-os sempre mais da sua verdade essencial, da unidade, como disse e como dizia Miguel, da sua dimensão de sementes de estrelas e de mestres da luz. Gradualmente e à medida da densificação desta dimensão, muitas coisas foram esquecidas, perdidas e transformadas. Graças à preparação dos arcanjos, graças à sua preparação, graças à influência de diferentes tipos de luz vibral penetrando em meio a este sistema solar, hoje, vocês estão às vésperas de um mecanismo importante que firma o seu retorno em meio à sua própria unidade, chamada de estado de ser. Vários obstáculos, associados a esta matriz e sustentados por ela e pelos seres que a mantêm nesse regime, estão hoje porosos e prestes a desaparecer. Estes termos, vocês vão ouvi-los cada vez mais, pois muitos seres humanos, hoje, tomam consciência, vibratoriamente e realmente, do que eles são, além das armadilhas da personalidade e da encarnação. Eu tenho vindo, de maneira um pouco mais presente, eu diria, desde o mês de dezembro, a fim de guiá-los e de facilitar a passagem do mental ao supramental, a passagem da personalidade ao estado de ser. Esta passagem é uma reversão em todos os níveis e, como reversão, isso se tornou possível, no nível da consciência coletiva, pela radiância do arcanjo Uriel, preparando assim o retorno do Mestre da Luz, preparando assim o retorno à sua dimensão estelar. Este período é ao mesmo tempo um período de alegria interior, pois se trata do reencontro com a autenticidade, e este período também pode representar, em relação ao mundo exterior da matriz, uma causa de sofrimento. Convém então identificar, de maneira vibratória e de maneira segura, os momentos em que vocês tomam parte no estado de ser e os momentos em que vocês tomam parte na matriz. Como disse o nosso venerável mestre Oham Mikhail Ivanov, vocês têm a consciência entre duas margens. Vocês navegam de uma margem a outra e, isto, efetivamente pode se tornar fatigante, tanto para a sua consciência como para o seu corpo.
É necessário então identificar perfeitamente, notar perfeitamente os momentos em que vocês vivem em meio ao estado de ser, os momentos em que vocês estão separados. Muitos de vocês começam a perceber as diferenças, em todos os níveis. Hoje, e cada vez mais, desde o dia 17 de janeiro e até 17 de fevereiro deste ano, é possível conectarem com esta energia especial que eu tinha denominado, durante a minha vida, o supramental, que é, de fato, a reunião das três qualidades vibratórias associadas a consciências específicas, que são a luz da fonte e a consciência da fonte, a luz do Espírito Santo e a consciência do Espírito Santo, enfim, a luz e a consciência do ultravioleta, retransmitidas pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto dos arcanjos. Estes três níveis vibratórios da luz vibral estão em via de reunificação. E nós tínhamos então proposto para juntarem-se, todos juntos, das 19 horas às 19h30, hora francesa no relógio, a fim de permitir experimentarem, em meio à sua consciência, a luz dourada, a fim de permitir experimentarem, de maneira mais concludente, o estado de ser. Muitos de vocês ali chegaram, em meio mesmo a este corpo de personalidade. O momento em que vocês ali chegam reflete-se por um basculamento ou uma reversão que vários de vocês começam a notar, firmando a passagem da consciência comum para a consciência supramental. Acontece uma série de mecanismos vibratórios e energéticos extremamente potentes durante o seu acesso em meio a este corpo, ao estado de ser. Há o desaparecimento e a dissolução do sinal exterior da consciência, ela acaba se centrando de novo no interior e, em seguida, no nível do coração. O acesso ao supramental firma, efetivamente, o desaparecimento gradativo e que se torna total, dos sinais exteriores da consciência encarnada e que encarna, a fim de fazê-los penetrar no templo interior e na dimensão do coração. Esta experiência, vocês têm a possibilidade de repetir todos os dias, conosco, pois nós fazemos isso com vocês, assim como os arcanjos o fazem, a fim de gerar um campo de consciência unificada em meio a esta terra e de permitir, no momento oportuno que está próximo, dissolver da forma mais fácil possível a matriz. Vocês devem, gradualmente e à medida dos dias, das semanas que vão transcorrer, firmar-se no interior do seu peito, firmar-se no seu estado de ser, deixar a personalidade, não desaparecer, mas ser transcendida pela potência da vibração da luz. Neste estado especial de consciência, quando vocês conectam com a fonte e quando a fonte conecta com vocês, vocês se tornam capazes de exprimir e de viver interiormente expansões que os colocam em um estado de sideração da consciência antes de viver um estado de alegria. É este estado e esta consciência que vocês devem conduzir gradativamente para uma consciência total em meio à consciência comum. Gradualmente e à medida que esta consciência supramental tomar posse da sua consciência comum, as zonas de sombra existentes em todos os seres humanos, em vocês, serão reveladas, iluminadas e transcendidas. Ainda é preciso aceitá-lo. Ainda é preciso não mais participar dos jogos da personalidade. Esses jogos da personalidade que todos nós conhecemos, por tê-los experimentado em diferentes níveis. O primeiro, é claro, é o medo, pois a personalidade apenas existe pelo medo, e em segundo lugar, ela apenas existe pelo poder que quer se expressar, uma e outra vez, no exterior e sobre os outros. Em meio ao estado de ser, não há qualquer falta inerente à personalidade, pois tudo está completo e tudo é luminoso. Sair do estado de ser pode fazer sofrer. Essas idas e vindas serão cada vez mais importantes dentro de algumas semanas. Isso não é para diverti-los, mas, bem mais, para aprenderem a reparar nos momentos e nos instantes em que vocês estão no estado de ser e nos momentos ou instantes em que vocês estão na personalidade. Caberá a vocês então, a título individual, deixar trabalhar em vocês a inteligência da luz, a fim de que ela lave as suas vestes e lhes permita aceder à unidade. E lembrem-se desta frase importante, como é atual. Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo e ninguém pode penetrar no reino dos céus se não se tornar como uma criança. Viver no instante, cessar as críticas a si mesmo e aos outros. Manifestar a alegria, manifestar a paz, não serão palavras em vão, seja qual for a desordem do mundo. Evidentemente, isso irá afirmar o encontro, no nível coletivo, do supramental com a matriz.
Este choque, pois deverá ser amortecido, e é aí que o seu papel vai se tornar essencial. Vocês que foram capazes de se instalar, mesmo de maneira transitória, em meio a esses espaços unificados do estado de ser. Quando nós dizemos, seja eu ou outros, que nós contamos com vocês, isto é verdade. Da mesma forma que vocês podem contar conosco, mas jamais nós faremos o trabalho no seu lugar. Cabe a vocês e é sua incumbência fazer desaparecer as zonas de sombra, mas vocês jamais poderão fazê-las desaparecer pela sua vontade própria, porém unicamente pela inteligência da luz. Então, convém a vocês cultivar o estabelecimento em vocês e a eclosão desta inteligência da luz que virá, por sua vez, descobrir e transcender o que deve sê-lo. Não há alternativa. Se vocês optarem por aderir a este caminho, vocês devem abandonar a sua própria vontade para a vontade da luz. Vocês devem seguir, na sua vida, as linhas de menor resistência e se comportar com o mesmo humor como aquele que vocês vivem naqueles momentos, pois, se o que vocês viverem no interior não se refletir no exterior, isso a nada corresponde e é uma ilusão a mais. Assim, o estabelecimento em vocês do fogo do coração, após a fusão das coroas radiantes da cabeça e do coração, permite viver em esta ignição do fogo do coração, este fogo que não queima, este fogo que não consome, mas este fogo que purifica e que desperta em vocês a vibração do fogo primordial. É isso que deve nascer e crescer em meio aos seus espaços interiores e principalmente, é claro, também, em meio aos seus espaços exteriores. Vocês não vão, vocês que estão neste processo, ter necessariamente momentos fáceis, permanentemente. Gradualmente e à medida que a luz eclodir em vocês, ela vai descobrir as devidas resistências da matriz que iriam colidir, por vezes, com o que vocês são. Vocês não têm que se preocupar com o que pode intervir, independentemente daqueles momentos. Sejam quais forem as circunstâncias exteriores de confronto ou de resistência, vocês sempre terão, não que se opor, mas que manifestar esta alegria interior. Esta alegria interior vai chegar, sem qualquer dificuldade, pela graça da luz, depois de todas as suas dificuldades, sejam elas quais forem. Cabe a vocês, neste nível, desenvolver a confiança, não a confiança na sua personalidade, mas, bem mais, a confiança no estado de ser e na potência da luz e no seu trabalho de resgate, pois, efetivamente, vocês entram muito em breve na recuperação do que vocês são e do que vocês esqueceram, a maior parte de vocês. O supramental é uma luz branca brilhante. Ela é trazida especificamente pelo arcanjo Metatron. Ela vem, evidentemente, da própria fonte e ela deve penetrar em meio às suas estruturas. O fogo do coração é o que garante o alinhamento com a fonte e com a luz do supramental. Quando chegar a hora, e em todos os momentos da sua vida exterior, até lá, este fogo do coração deve guiar os seus atos, o seu olhar, os seus comportamentos e as suas ações. Vocês devem consolidar, em vocês, esta luz, manifestá-la cada vez com mais frequência, sejam quais forem as provas e sejam quais forem as resistências em meio à sua vida exterior. De nada serve lutar exteriormente. É bem mais útil desvendar e revelar esta luz e permitir que ela se manifeste em meio à sua vida. A sua vida irá se tornar simples, fácil, evidência, fluidez e sincronia. Ao passo que se forem vocês, pela sua vontade pessoal, que agirem, a sua vida irá se tornar resistência, provas e sofrimento. Isso, entendam bem, é unicamente devido a vocês e unicamente devido à sua consciência e a ninguém mais. Vocês devem, hoje, como foi dito, pela graça do supramental e pela graça da fonte, encontrar a sua soberania. Ser soberano é não mais ser soberanos de alguém. Isso é chamado de liberdade, para vocês e principalmente para os outros, todos aqueles aos quais vocês se sentem superiores ou submissos, todos aqueles que estabeleceram com vocês relações a título da personalidade, quer sejam vínculos denominados afetivos, quer sejam vínculos amigáveis ou profissionais. Em meio a todos esses relacionamentos, vocês devem encontrar uma solução. Em meio a todos esses relacionamentos, vocês devem manifestar a sua própria soberania e, do mesmo modo, deixar a soberania do outro, pois ele é a mesma luz que vocês, quer ele saiba ou não disso. O supramental é um estado de consciência que os conecta ao estado de ser e ao fogo do coração. O supramental que vocês podem experimentar e, para alguns, viver de maneira mais profunda, eu diria, tem a particularidade de deixá-los na alegria.
Como nós dizemos, nós, os orientais, isso é chamado de samadhi, ou samadhi. Neste estado, onde não há resistência, o fogo do coração eclode, a luz eclode. Naquele momento, as resistências exteriores não são mais resistências, pois elas são desconcertadas e transcendidas pela luz que vocês emitem, pela luz que vocês se tornaram. Vocês devem ter como hábito identificar os momentos em que vocês estão neste estado de unidade e neste estado de vibração, e aqueles em que vocês estão separados e divididos, e aqueles em que vocês recaem, no nível da personalidade, nas energias da dualidade e nas energias do sofrimento. O supramental é um presente dado à humanidade que deve lhe permitir encontrar, verdadeiramente, a sua essência e o que se é, o que somos a título individual e em meio a toda a humanidade. Vocês estão nesses momentos que são aguardados há mais de 50.000 anos pelos seres que zelam por vocês e que os têm acompanhado, mesmo se vocês não tiverem consciência disto, para evitar a extinção definitiva da sua centelha de eternidade, a fim de que quando chegar a hora, e vocês estão nesse momento, ainda persista em vocês o suficiente de luz para que a alma e o espírito se revelem em seu esplendor e beleza. O ancião mestre dos Melquisedeques, ao se deslocar do seu sistema solar de origem, contribuiu, pelos planos que ele instaurou, durante a criação da Atlântida, para preparar este momento no qual vocês estão hoje. Há várias formas de consciência que, hoje, estão observando, ou atuando, em meio a esta Terra. Há várias civilizações intergalácticas voltando-se hoje para vocês, a fim de observar o que o espírito humano, o que o espírito da verdade, em vocês, é capaz de fazer, pela graça da luz. E sejam quais forem as ações destas entidades de consciência, quer sejam luminosas ou mais sombrias, elas jamais irão pôr em causa as suas escolhas e o que vocês são interiormente, pois a luz é onipotente e ela não tem que prestar contas a ninguém. Isso corresponde, na totalidade, no nível da humanidade, à descoberta de uma série de conceitos que, até agora, tinham sido ridicularizados, denominados ética, integridade, honestidade e soberania. Nós não nos atrevemos mais a empregar a palavra amor, pois cada ser humano, em meio à sua personalidade, tem uma concepção bem distorcida do que é o amor. Entretanto, a luz vibral, em sua ação, e em vocês, vai permitir pôr em evidência, em meio à sua vida exterior, o princípio de atração e de sincronia que irá atuar ao máximo. O que vocês temerem, vai acontecer. Ao que vocês submeterem o outro, será submetido a vocês. Mas tudo isso Cristo já disse. O Mestre da Luz pronunciou isso ao seu modo quando andou sobre o solo desta terra. Hoje, há uma revolução da consciência, pois a luz não se dirige à sua personalidade, a luz se dirige ao seu estado de ser. Ela se dirige ao que é primordial em vocês, e não ao que é efêmero, e não ao que divide e separa, como a personalidade. O supramental é uma aventura que vocês irão viver, e que vocês começam a viver, nos tempos extremamente reduzidos em que vocês entraram diretamente. O tumulto do mundo, além mesmo da desconstrução engajada pelo Arcanjo Miguel, o alarido da humanidade dissociada vai se tornar ensurdecedor. Vocês não poderão ali se opor, mas vocês poderão manifestar a única força possível, que é a alegria interior. Qualquer vontade de se opor a este pandemônio irá fazê-los, de maneira inegável, penetrar e agir nisto e, portanto, irá afastá-los do estado de ser. O que nós precisamos, hoje, com vocês, é de seres despertos, alinhados e unificados. De seres benévolos, cuja vontade pessoal se apaga diante da vontade da luz. De seres vivos, conscientes, ainda que parcialmente, da sua origem estelar e luminosa. De seres conscientes que estão longe de ser somente este corpo ou estas funções biológicas. De seres que se comprometem em ir para a sua unidade. O sentido do serviço situa-se, hoje, neste nível. O Seva Yoga existe apenas através da graça do Bhakti Yoga, ou seja, do serviço. Mas este Bhakti Yoga, cuidado, sejamos claros, não está ligado ao humanismo da personalidade que quer desempenhar o papel de salvador. Ele está muito mais no sentido do serviço, ou mais nobre, que é aquele de manifestar, para com cada um de seus irmãos e irmãs, a alegria do seu ser unitário reencontrado. Aí está o serviço. O resto seria apenas uma máscara visando deixá-los com a consciência tranquila em meio à dualidade bem/mal, mas não os faz tomar parte, de forma alguma, na unidade. Servir é tornar-se luminoso.
Servir é integrar a soberania e integrar o supramental em meio à sua vida. Não há melhor modo de servir a fonte e não há, tampouco, melhor modo de servir ao outro, também, de servir a vocês mesmos. A luz é abundância, a matriz é restrição, seja qual for a beleza tendo sido preservada em meio a esses mundos dissociados, elas têm, hoje, elas também, em meio aos diferentes reinos vegetal, animal, necessidade de encontrar a sua reconexão com a verdade e a unidade. Aí está, queridos irmãos e irmãs, o que eu queria começar como uma comunicação com vocês. Então, obviamente, se agora houver perguntas, questões, eu quero, hoje, dialogar com vocês e partilhar em relação a este supramental, em relação ao seu estado de ser. Pergunta: o que você chama de sideração da consciência? Bem amada, eu chamo de sideração da consciência o momento exato em que a consciência passa da personalidade ao estado de ser. Há como fenômenos de basculamento, de reversão, de switch, empregando uma palavra inglesa, passa-se de um estado a outro. A passagem deste estado a um outro estado é precedida, instantaneamente, por uma sideração da consciência que corresponderia a um obscurecimento total da consciência, como fenômenos de adormecimento, mas que não é perfeitamente isso, pois, em um caso, vocês caem na inconsciência e, no outro caso, vocês vão para a supraconsciência. E é um momento, também, no nível do corpo, em que não ocorre mais qualquer percepção. A posição das mãos, a posição dos braços, até mesmo a percepção da energia parece se diluir na eternidade. Naquele momento, o processo de switch pode intervir. Pergunta: o que você chama de reversão? A reversão é um conceito muito fácil de compreender em meio mesmo a esta personalidade. Vocês estão em uma matriz aprisionadora, falsificada e revirada, onde a luz está invertida, onde a luz projeta, por opacidade, em um corpo, a sombra. O fenômeno de reversão é o que acompanha a passagem de um estado de consciência a outro. Quando vocês nascem com a cabeça para baixo e acabam virando, gradualmente e ao passar dos anos, para andar sobre os seus pés. O processo de reversão está inscrito em meio mesmo à sua estrutura biológica base de carbono. A passagem de uma dimensão a outra sempre ocorre por este processo de reversão. A reversão sendo precedida pela consciência de sideração que eu acabo de descrever na pergunta anterior. A passagem de uma dimensão a outro estado dimensional requer um período de reversão. No nível desta dimensão em que vocês estão, a reversão é tripla. Isto implica em uma reversão de cima para baixo, isto implica em uma reversão da esquerda para a direita e em uma reversão do exterior para o interior. Isso será finalmente ilustrado pela reversão, em meio à Gaia, em meio à consciência da Terra, do que vocês chamam de polos. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, irmãos e irmãs, em meio a esta densidade, eu estarei especialmente com vocês, esta noite, no momento da efusão. Entretanto, eu lhes proponho para nos conectarmos todos juntos, durante alguns minutos. Esta será a minha maneira de lhes dizer obrigado. E eu lhes digo, até muito em breve. Efusão de energia. Aos 3 dimensões, 30 de janeiro de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.